Terapia holística, terapia alternativa, terapia complementar, terapia integrativa. Qual é o termo mais adequado? Qual é o correto? Meu nome é Eduardo Isaac, eu sou instrutor e terapeuta no IPS, Instituto de Práticas Integrativas em Saúde. E hoje nós vamos refletir sobre esse assunto. Terapia alternativa. Vamos começar por aí. Quando nós dissemos terapia ou medicina alternativa, nós estamos trazendo uma ideia de contraposição, de um ou outro. Esse termo, essa ideia, é uma ideia que não é usual mais nos nossos dias de hoje, de abandonar um tipo de cuidado para que você fique somente no outro. Por exemplo, abandonar o uso de medicamentos, abandonar as práticas da medicina convencional para ficar só nesse outro universo de possibilidades de cuidados que nós chamamos, hoje de práticas integrativas e complementares em saúde, como Reiki, meditação e muitas outras práticas. Então, o primeiro entendimento que, por mais que ainda nós vejamos pessoas falando medicina alternativa, terapia ou terapeuta alternativo, é algo que está em desuso, que não tem sido usado mais pela maioria das pessoas, justamente porque essa ideia de um ou outro é uma ideia que já foi ultrapassada, de conflito, de confronto. Mas antes da gente continuar o vídeo, eu quero convidar você a deixar aqui nos comentários dúvidas e sugestões de temas para os nossos próximos vídeos. E também deixa o seu comentário, a sua pergunta. Vai ser um prazer acompanhar a todos. E se está fazendo sentido para você, compartilha com quem é importante, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho de notificações, porque toda terça e sábado às 20 horas tem vídeo novo. Quando nós vamos então para a ideia de terapia ou medicina complementar, nós já começamos a ideia de um e outro. Nós já começamos a ideia de que o ser humano é um ser muito complexo, formado por múltiplas instâncias, por múltiplas dimensões. Tem a sua dimensão física, biológica, tem a dimensão social, tem a dimensão vibracional, tem os sentimentos, a dimensão emocional, essa vida psíquica, tantos outros âmbitos do ser humano que formam o nosso ser integral, que, de tão vasto que é o ser humano e tão complexo, essas diferentes medicinas convencionais, tradicionais, elas podem se unir forças, unir as suas competências para promover o melhor bem-estar para o ser humano. Quando nós dissemos, portanto, terapia ou medicina complementar, vem essa ideia de um e outro. Porém, quando a gente fala complementar, ainda há uma ideia de que a medicina e as práticas convencionais, elas têm uma hegemonia. Elas estão mais presentes na recuperação da saúde e as demais práticas, como o Reiki, a meditação, dança circular, florais e várias outras desse gênero, elas podem ser utilizadas como um complemento, como uma pequena parte do processo do resgate e da manutenção da saúde na sua integralidade. Então essa é a ideia fundamental que terapia ou medicina complementar contém. Um e outro, porém, com a hegemonia das práticas convencionais. Já quando eu vou para o termo de medicina ou terapia integrativa, nós temos uma compreensão pouco mais abrangente, a compreensão dessa complexidade do ser humano e também da questão de que cada ser humano é único, cada ser humano está dentro da sua história única, também vivendo um contexto específico. Esse termo integrativo, ele contempla uma ausência de hegemonia entre as diferentes abordagens, devendo os profissionais olhar para aquele ser em específico, na sua individualidade, e saber qual que é o momento que essa pessoa está. Porque em um determinado momento, a pessoa está necessitando de diferentes combinações
de abordagens do cuidado. Talvez ele está no momento de prevenção, um momento onde ele ainda não tem doenças, queixas, sintomas avançados. Ele está no momento de fortalecer o aspecto da prevenção. E para a prevenção, para aumentar o bem-estar, para aumentar a percepção de qualidade de vida, do equilíbrio interior, o que vai gerar reverberações positivas para os diferentes fatores de preservação, de manutenção da nossa saúde, na sua mais abrangente concepção. Estas práticas que nós estudamos nesse universo do Reiki, da meditação e de outras, como nós temos falado, vão ser grandes parceiras, vão ser grandes aliadas. Talvez, portanto, haja momentos onde as pessoas não precisam das abordagens convencionais, apenas dessas práticas integrativas para fortalecer esse aspecto do autoconhecimento, do contato consigo mesmo. E isso vai ser muito estratégico, até mesmo para a questão, pensando em gestão da saúde, se nós investimos no aspecto de prevenção. Você concorda comigo que talvez esta pessoa, cuidando mais de si, olhando mais para si, tendo essa oportunidade que as práticas integrativas oferecem, talvez ela não vai chegar na fase de necessitar de abordagens mais complexas e mais caras que a medicina convencional possui, e que é importantíssimo, que faz parte, né, da nossa modernidade, e que bom que nós temos uma medicina avançada hoje. Porém, em um outro momento, para um outro indivíduo, talvez para ele a necessidade vai ser um equilíbrio 50-50% de práticas convencionais e de práticas integrativas. Em outro momento, vai ter hegemonia da medicina convencional. Em outro momento, talvez é totalmente medicina convencional. Então, quando a gente fala de terapia integrativa e medicina integrativa, nós estamos falando que não há uma hegemonia necessariamente entre as diferentes abordagens, a compreensão dessa vastidão que é o ser humano na sua complexidade, na sua multidimensionalidade, e tem aquele ser que está na sua frente, naquele momento, no seu contexto, nos seus objetivos, e assim nós podemos ser parceiros nas diferentes abordagens, em diferentes proporções para cada um. Quando nós falamos de medicina holística ou terapia holística, isso tem a mesma dimensão, o mesmo sentido de que integrativo, porque holístico vem do termo holos, do grego, que também significa totalidade. Então, terapia holística não quer dizer algo místico, algo esotérico, quer dizer essa compreensão da totalidade sobre o ser humano. Nós não somos integrativos, nem somos holísticos, que são termos muito próximos, quando nós tomamos uma parte pelo todo. Quando nós achamos que as questões da pessoa, elas são restritas a um âmbito só. Imagina, talvez a pessoa está com desconforto no estômago, e aí um profissional que não tem essa visão mais ampliada sobre o ser humano, pode olhar e simplesmente passar um medicamento para aliviar ali os sintomas. Às vezes faz até recomendações sobre comportamento, sobre alimentação, alguma questão nesse sentido, mas ainda assim nós estamos tomando uma parte pelo todo. Se nós desconsiderarmos como nós lidamos com as situações da nossa vida, como a gente reage nas interações com o nosso meio, com as relações consigo mesmo, que podem estar relacionados a esse sintoma, a esse desconforto, nessa nossa dimensão da multidimensionalidade, nós não estamos sendo integrativos holísticos. Mas, para a surpresa de muitos, quando a gente toma também todas as questões como fundo espiritual, como fundo energético, nós também não estamos sendo integrativos holísticos. Essa é uma postura que às vezes eu vejo de alguns terapeutas integrativos, né, levarem tudo para um outro lado, porém ainda assim estão tomando uma parte pelo todo. Sermos terapeutas integrativos, termos essa visão holística,
é nós compreendermos que todas as dimensões do ser humano, conhecidas e desconhecidas, se interrelacionam e se influenciam mutuamente para o equilíbrio e para o desequilíbrio. E assim, combinando as diferentes abordagens, opções terapêuticas existentes, que a Organização Mundial da Saúde chama de medicinas tradicionais ou medicinas tradicionais e complementares, nós temos uma grande força na promoção da saúde nesse aspecto mais ampliado, mais abrangente, que não é só não ter uma doença, não ter um sintoma, mas se conectar cada vez com mais qualidade de vida, com a percepção de harmonia, de alinhamento consigo mesmo, de qualidade de vida, de um bem-estar mais profundo, genuíno e duradouro. Aqui no Brasil, houve a adoção da terminologia PICS, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Essa terminologia, para representar, para abranger várias práticas dessa modalidade, ela foi uma terminologia muito interessante, porque quando eu falo de prática, eu não estou falando técnica. Técnica é muito restrito e, por exemplo, o Reiki, Yoga, meditação, cada uma dessas práticas são métodos que abrangem muitas técnicas. Então esse termo prática, ele é muito interessante. Integrativa e complementar. Na mesma frase, amplia bastante o entendimento, fala que pode ser usado tanto para complementar a medicina convencional, quanto também pode ser usado em diferentes etapas, em diferentes proporções, conforme o indivíduo que está ali à sua frente. Então esta é a terminologia que o Brasil adotou, que consta em diversos documentos do Ministério da Saúde, práticas integrativas e complementares em saúde. Portanto, nós que vivenciamos estes métodos, estas práticas, os termos mais corretos a usarmos para se referir a nós mesmos, aquilo que fazemos, é terapeuta integrativo, terapeuta holístico, também tem a mesma dimensão. Agora, algo que eu recomendo que você não use mais diante desse entendimento é terapeuta alternativo ou medicina alternativa, porque não há oposição entre os diferentes tipos de abordagens. Espero ter ajudado nessa reflexão a clarear um pouquinho esses diferentes termos. Eu sei que às vezes é um pouquinho confuso mesmo, mas que tenha ficado mais claro para você agora. Agradeço você e te aguardo no próximo vídeo.